acertar com vocês, eu já conversei com quem estava mais cedo aqui na aula de materiais, tá? Então, a segunda parte da avaliação de vocês é dar andamento naquele projeto que vocês me entregaram, referente à avaliação, incluindo o que nesse trabalho? A parte paisagística, tá? E a parte de custeio de obra. Então, vocês me façam uma estimativa de custo, quanto é que vai custar, tá? E aí você tem que me entregar este trabalho, né, de avaliação. Nós estamos aqui no dia 20 de novembro, tá? A nossa avaliação é de 17 a 21, então esse trabalho tem que ser entregue até dia 21, tá? Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4 semanas para fazer, tá bom? Sem contar a semana que a gente está agora. E se eu entregar antes, estou liberada? Tô brincando, tô brincando. Ó, falta também roda, né? Então, vamos lá aqui. Deixa, professor. Ô, Fabrício, a obra você que mandou, qual é a obra que é pra gente orçar ou é aquele projeto que a gente fez Aquele antes? projeto que vocês fizeram. Ah, tá. Então, em cima daquele projeto de vocês, acrescenta paisagismo e a parte estimativa de custo. Tá bom? Tá Tá show. bem. A outra coisa, também coloquei lá no grupo e já está também no AVA, tá? A atividade de sala de aula, que vale 1.500 pontos, tá, dessa disciplina, tá? Então, deixa eu até, antes de vir para a aula, deixa eu botar Tá lá. bem. Então, tá aqui no grupo aqui de vocês, ó. Botei mais cedo, tive sala de aula 2. Eu quero que vocês leiam esse artigo aqui e me façam uma resenha acerca desse artigo. Tá? Esse artigo aqui, então, a temática dele é condições sustentáveis na engenharia civil, tá? E eu quero que vocês me entreguem eles até dia 3 de novembro, ou seja, daqui a 2 semanas. Bom? Tá bom, Tá, Fabrício, vai com calma, tá? Ó, atividade de sala 1, que é para 2 semanas. Sala de aula do segundo bimestre, tá? Tá bem. Deixa eu até E botar no eu e-mail. ainda tô fazendo meu relatório de estágio ainda. Fazer o quê, né? Gente. Ó, esse semestre eu tenho que fazer o relatório de estágio, tem aquela atividade lá que é o projeto social, ainda tem esse monte de trabalho. Eu vou ficar doido. Isso aí, gente. Infelizmente, é o que a gente tem que fazer. Não tem que fazer diferente. Hum. Tá? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre anotação e setorização. Tá? Deixa eu mudar aqui só a minha ponteira para... Quem precisa de ponteiro? Então, quando a gente começa no nosso projeto, não, muitas vezes o nosso projeto arquitetônico ele tem que ir além, né, do que está em fachadas e parte de instalações interna. Ele tem que considerar também que as áreas externas são partes integrantes da proposta do nosso projeto. E sobre essa parte externa, grande parte o cliente vai se preocupar, por exemplo, principalmente em residências de médio e de alto padrão, onde o cliente pode querer fazer uma área de lazer, né, um pouco mais elaborada, fazer uma área, por exemplo, de convivência, com uma piscina e, por exemplo, até mesmo uma churrasqueira. Então, se a gente conseguir faça isso, faça uma integração com o meu projeto da área de interior, fica extremamente atrativo e vai também diferenciar no mercado. Então, por exemplo,
Áreas externas, então, recebem altos investimentos e são usados convívio e lazer. Então, fazer uma piscina integrada com uma área de churrasqueira, uma área de jogos, fica legal. Então, se a gente levar em consideração também a arquitetura e a parte de topografia do cliente, a gente pode pegar essa topografia e vir a servir como uma aliada, por exemplo, no nosso projeto, tentando buscar que a gente possibilite ao nosso cliente ter um custo menor na execução desse projeto e também que a gente consiga aproveitar melhor a nossa área do terreno onde a gente vai construir. Então, é fundamental que a gente faça nessa parte externa a integração, então, por exemplo, então, de churrasqueira, piscina, jardim, paisagismo. Então, um bom projeto paisagístico, né, vai qualificar essas nossas áreas externas e vai fazer com que o imóvel, com que a edificação tenha um valor diferenciado em relação às residências no mercado. Então, vamos tentar dar uma olhada nessa diferenciação de como é que a gente faz um projeto setorizado em parte interna e externa, e também com a gente alinhando o paisagismo então, no nosso projeto. Então, o conceito e a relação, segundo a bibliografia, está relacionada com a interoperabilidade entre a parte interna e externa da residência. É interessante a gente verificar, então, a relação que nós temos entre espaços internos e internos, que ela vai ser definida pela natureza, por exemplo, de como é que as nossas paredes externas da nossa edificação. Então, por exemplo, assim, paredes opacas dividem claramente o interior do exterior, fazendo o isolamento interno. Então, se eu tiver paredes com elementos no qual eu não tenho uma translucidez entre um ambiente ou outro, eu estou deixando exatamente meus ambientes separados. Tá? Então, um alinhado a este fato para transformar nas paredes, ora opacas em paredes transparentes, é, por exemplo, a utilização do vidro, que vai fazer com que o interior e o exterior da minha residência tenham um aspecto mais fluido, ou seja, que eu consiga ter uma vista de toda o meu imóvel, vai me dar a ideia de amplitude e vai também qualificar o meu espaço, né? Fazendo uma interoperabilidade do meu espaço. O conceito de cheios e vazios, então, o que é o conceito de cheios e vazios? Isso é uma linguagem que é comum a gente ser visto nos profissionais de arquitetura. Então, se eu posso utilizar formas preenchidas, por exemplo, grifadas de preto, e vou me representar nas edificações dos espaços que são ditos de espaços cheios. E as partes em branco vamos usar, que eu vou representar então os espaços vazios. Então, esse conceito pode ser aplicado tanto em projetos de edificação, quanto em projetos urbanísticos. Então, aqui está um espaço, por exemplo, um espaço, uma linguagem de espaços feio. Aqui está um link, tá, gente, que vocês podem acessar para vocês verificarem alguns exemplos de espaços cheios e vazios. Então, por exemplo, espaço cheio e vazio, estou fazendo um projeto, por exemplo, de revitalização. Num condomínio, eu posso utilizar os espaços que já estão sendo utilizados hoje para os espaços em preto, ou seja, são espaços cheios. E o objeto onde eu vou fazer a minha intervenção for um espaço em branco, que vai ser objeto, por exemplo, da minha alteração arquitetônica. Então, o paisagismo, gente, ele é um instrumento que ele é utilizado para qualificar uma área. Então, paisagismo, ou seja, aquela fluência de eu transformar um espaço, né, de convivência, de circulação, é um espaço mais aprazível, muitas vezes fazendo a ligação entre o espaço interno e o externo. Então, projetos de arquitetura paisagística se desenvolvem semelhante aos projetos que desenvolvem as edificações. Então, o processo para a gente definir um paisagismo começa, então, fazendo com que
a gente consiga definir o que o cliente espera. Então, quais são essas expectativas? Se a gente fizer por analogia com o médico, a gente faz o que a gente chama de anamnese. Então, qual o sentimento dele com relação àquele espaço? O que ele deseja que aquele espaço se torne? Então, depois que a gente conseguiu fazer esse levantamento de informações, a gente, então, vai fazer um estudo a partir do desejo dele e do que a gente pode ofertar para ele conforme o seu espaço, que pode ser alterado, e um pequeno projeto de expansão para aprovação. Então, a área ao qual a gente vai fazer a intervenção, a gente vai ter que ter uma topografia e dos dados, então, a gente vai ter necessário essa intervenção. Então, pode ser muitas vezes um trabalho que seja multidisciplinar, interdisciplinar, e algumas vezes a gente pode pedir socorro e consultar, por exemplo, profissionais especializados na área de paisagem. Segundo Xin, que é um autor chinês, eles definem algumas coisas, que arquitetos e engenheiros projetam edificações e colaboram com as estratégias de urbanismo, estratégias urbanas, de fluidez e convivência dos espaços urbanizados. O que ele define também que os paisagistas, ele chama de arquitetos paisagistas, tá? Então, esse projeto, então, os espaços públicos, que são abertos, ruas, que colaboram, então, para a implantação dos edifícios, e esses edifícios, através dos engenheiros civis, possuem infraestrutura. Esse conceito é um conceito também muito utilizado, não que a gente chama de cidades esponjas, com o objetivo justamente de poder fazer essa captação, por exemplo, de excedente de água de chuva. Então, a vida do projeto paisagístico, a gente diz que, diferente da edificação, tá, que ela começa no momento da entrega da obra, o paisagismo ele funciona como praticamente como um instrumento orgânico na edificação. Então, ele começa pequeno, ele acaba crescendo e depois, muitas vezes, ele vai adquirir até uma vida própria. Né? E vocês veem que um projeto paisagístico bem feito, a gente vai ter, além da vida da flora, vai agregar fauna, vai agregar uma fauna nesse espaço, ou seja, vai circular pássaros, a gente vai ter um espaço vivo, né, daquela edificação. Então, e o sucesso, né, da perenidade dessa vida do paisagismo, necessariamente existe uma manutenção sistemática ali. Então, um projeto paisagístico ao qual se tem um cuidado especial por essa manutenção, ele amadurece e vai acabar tornando-se um espaço bem valioso de convivência, tanto nas áreas públicas como nas áreas privadas. Então, um exemplo dessa ideia é um projeto do arquiteto René Lévy, a qual ele integra espaços domésticos, né, da residência, com pátios arborizados, tá? Resultando, então, uma fluidez entre os espaços. Nós temos, nesse projeto dele, muitas ausências de barreiras visuais, então, eu tenho ambientes internos, externos, convivendo e trocando energia, né, no funcionamento da estrutura. E o paisagismo também, a parte interna também pode ser utilizado, inclusive, com jardins de inverno. Então, aqui está o exemplo da construção dele. Aqui eu deixei também o link para vocês pesquisarem e visualizar esse projeto dele como um todo, tá? Então, eu tenho uma sala que ela está inserida entre um jardim de inverno e uma área externa. Olha como o ambiente é fluido e a questão das paredes em vidro me dá essa translucidez e essa ideia de amplitude no meu espaço. Aqui um outro detalhe do jardim, bem bonito. Então,
E como é que a gente pode setorizar o ambiente? Então, eu posso ter espaços na minha casa específicos para um tipo de utilização. Então, a setorização de um projeto influencia diretamente na movimentação dentro dos espaços. E esse espaço tem que ser pensado de acordo com a circulação que o proprietário previu, ou que nós previmos na nossa obra. A melhor forma de pensar na setorização é imaginar no cotidiano e na rotina que os habitantes da residência terão. Então, a gente consegue, a partir dessa rotina, estabelecer um programa de necessidades que vão atender aquela rotina daquela família. Então, um exemplo de setorização, por exemplo, eu posso denominar como o ciclo da roupa. Como assim o ciclo da roupa? Por exemplo, eu vim do trabalho, né? Tenho roupa suja, eu preciso que essa roupa seja lavada. Então, e depois dela lavada, ela seja passada e colocada nos armários. Então, por exemplo, uma solução que pode ter um sobrado é não necessariamente colocar a lavanderia no térreo, mas a lavanderia, por exemplo, na parte superior. Então, o uso de tecnologia como aparelhos de podem facilitar esse andamento e essa interoperabilidade no da superior. Então, eu posso, inclusive, utilizar a minha área externa da minha cobertura como área de secagem solar, por exemplo. Então, aqui está um exemplo de uma residência com uma lavanderia na parte superior. Então, aqui eu tenho um dormitório, né, uma suíte do casal. Eu tenho uma parte aqui, de acesso na parte superior. Eu tenho mais 2 dormitórios, cada um com sua suíte, E aqui eu tenho lá no fundo a minha lavanderia. Bom, há algumas normas referentes às anotações, né? Então, as anotações são normatizadas pela EBNT 6492, que rege, então, a representação dos projetos de arquitetura, tanto a arquitetura quanto a engenharia civil. Então, são uma série de símbolos, texturas e gráficos que garantem que as informações sejam entendidas de uma mesma maneira. Então, por exemplo, o que é obrigatório? Por exemplo, eu tenho que entregar no meu projeto uma planta de circulação que informa terreno, as curvas de nível desse terreno, as áreas de construção, aos pontos que serão demolidos e os acessos. Uma planta de situação ou de implantação que informa o projeto e suas complementações, ou seja, a parte de terraplenagem, a parte elétrica, a parte hidráulica, que deve conter de uma maneira geral, cotas gerais, níveis e limites da edificação, bem como os seus resumos do seu eixo. Ambas devem apresentar sempre indicação do norte, tá? Então, você tem que estar indicando na planta o norte. Também a planta de identificação, mostrar que tudo está a 1,5 metros do piso de referência, incluindo o sistema estrutural, cotas, denominação das áreas e marcações dos cortes. Os cortes essenciais mostram os detalhes construtivos e exibem o sistema estrutural nas cotas verticais, os compartimentos seccionados e suas outras especificações. Aqui está. Então, aqui está um exemplo, né? Um corte AA de um projeto arquitetônico. Então, está elevado em relação ao metro e meio do nível da rua. Tá? Então, cota, um paisagismo aqui. Tá? Então, a aplicação da integração da área de lazer. Então, é ideal que os equipamentos de lazer estejam integrados. Fazer integração na piscina com uma churrasqueira, por exemplo. Então, muitas vezes são usados simultaneamente, por isso devem estar próximos. Deve-se evitar barreiras visuais ou físicas, então, desníveis e vegetação densa entre eles. A integração visual é crucial para monitorar crianças, por exemplo, da piscina, a partir da área da churrasqueira. Então, no caso da setorização parentais independentes,
nós temos um problema. Então, nós temos que projetar uma casa, por exemplo, para uma mãe e seu filho adulto, que pediram ambientes privados, separados com entradas independentes. Então, uma solução é fazer essa autorização que resolve o problema das necessidades. Então, separa a área íntima da mãe do filho, em vez de integrá-lo. Então, para manter a privacidade de ambos. Então, um exemplo para isso é o que está na figura 235, que mostra o bloco 1 em amarelo, um dormitório de acesso pela garagem, e o bloco 2 em vermelho, com o acesso pelo corredor lateral atravessando o jardim, e o bloco 3, que é em roxo, as áreas molhadas que separam os dois ambientes. Então, está aqui. Então, eu tenho um acesso aqui e tenho um acesso aqui. Eu tenho uma área molhada, onde eu tenho um banheiro, uma lavanderia e outro banheiro que me separam os dois. E por hoje é que eu tinha que conversar com você. Tá bom, gente? Tá perfeito. Tá. Tá bem. Professor, tô te enviando aqui o relatório, tá? Depois, Então tá. pode confirmar depois para mim se Sim, senhora. chegou direitinho. Tá bom. É em PDF, né? PDF. Tá bom, gente? Até Sim, Fabrício, logo. eu entreguei esse relatório ali, né? Tem algum prazo Sim. ou perdi mesmo? Não, cara. Fez até quarta-feira para me entregar. Beleza. Tá. Combinado. Obrigado, boa noite. Até mais. Obrigada, boa noite, professor. Tchau. Obrigado, boa noite. Tchau.